Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Samira Cardoso e esse é mais um episódio de Layer Talks com a minha dupla aqui, Gabriel Bearzi, nosso diretor de marketing na Layer. E a missão é a mesma, a missão é de sempre trazer profissionais que causam impacto por onde passam, para compartilhar suas experiências, para a gente conhecer as tendências de mercado e, claro, para a gente conhecer a jornada dessas pessoas que estão transformando o universo de marketing, vendas, inovação, negócios e etc. Não é isso mesmo, Gabi? Exatamente. Muito bem. É isso, sejam bem-vindos. Obrigado por acompanharem mais um Layer Talks. E o convidado de hoje é especialista em mídia programática, co-founder da Display, empresa que já atendeu grandes clientes como iFood, Mentos, Sebrae, Jaguar e Bradesco. Estamos aqui com ele, Bruno Oliveira. Seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite aí, vai ser um prazer aí falar acho que um dos temas que eu mais gosto, que é a mídia programática, falar sobre isso com vocês. Muito bom. Eu vou até colar aqui, que eu acho que é importante falar isso. Para quem não conhece, Display é especialista em mídia programática. Eu sei que mídia programática não é um tema, Total, assim, comum, vamos dizer assim, e envolve mídia mobile, geolocalização, programática na TV, WhatsApp, marketing, tem muita coisa aqui pra gente falar. E o episódio de hoje vai falar disso, vai falar do futuro da mídia e das novas plataformas. legal. Então, a gente tem um monte de assunto aqui e eu sempre gosto de começar com uma pergunta que é para te conhecer um pouquinho. Então, se você puder contar um pouco da sua trajetória profissional e como que você chegou aqui nesse universo de mídia programática na Display, sua posição hoje. Então, se você puder resumir um pouquinho aí sua trajetória e nos contar onde você tá nesse momento da sua carreira. Não, fechado. Atualmente, né, então, somos fundadores da Display, respondo por todo o marketing, pela operação e por inovação. Inovação é uma coisa que sempre teve na minha trajetória. E como cheguei até aqui, né? Acho que mídia programática eu vou explicar o que é, porque é uma coisa que não é tão simplória, né? Então você fala assim, o que é? Você trabalha com o que? Trabalha com mídia programática. Normalmente as pessoas falam, que legal. Sim. Então tá bom. Bacana, hein? Acabou o assunto. Vou pegar legal. Esqueci o feijão no fogo, só um minuto. Já venho. Saísse na rua entrevistando, pouco você faria se um filho seu tivesse metido com mídia programática, né? Nossa, a gente não cria pra isso, né? Mas então realmente não é o tipo de coisa ali que é tão simples explicar pros seus pais, né? Mas eu vou explicar o que é. Mas eu comecei, por sorte ali, muito cedo no digital, comecei trabalhando na realidade com música. Então eu trabalhava num festival de música que chamava SW, e dos departamentos que dava pra eu caí no departamento de digital, né? Que na realidade era responder e-mails ali, era cuidar de saque, eu era saque ali do festival. E aí eu fui indo, tinha uma vaga em redes sociais, fui para redes sociais para operar a principal rede da época, que era o Orkut. Grande Orkut. Saudades. O Orkut bombando, então era gestor de Saudades comunidades. das comunidades de Orkut, com certeza. Era gestor de comunidades ali do Orkut, até eu tive uma comunidade que cresceu na época do Orkut. Eu tava mostrando para uma tia como funcionava o Orkut, falei, vou criar uma comunidade, mas eu não sabia do que criar. E aí eu falei, vou colocar alguma coisa, sei lá, eu amo o meu carteiro. Aí coloquei lá, coloquei uma foto do carteiro e subi a comunidade. E aí depois eu falei, tem que apagar essa comunidade, né? Não faz o menor sentido, o que eu vou falar de carteiro? Eu nem morava em casa, eu morava em prédio. E aí eu fui apagar, só que tinha uma galera na comunidade, inclusive carteiros, familiares de carteiros, né? Agradecendo o fato de ter uma comunidade para isso. E aí a descrição era muito simples, era faça chuva, faça sol, eles sempre estarão em nossos portões. E aí, me comoveu aquilo, eu deixei a comunidade, comecei a crescer e no final fui trabalhar com isso. E aí cuidava de Orkut, fui para Business Intelligence, eu comecei a trabalhar a parte de dados, né, de redes sociais. Depois comecei a trabalhar com mídia de performance, aí comecei a trabalhar com e-commerce. E aí foi indo até que uma hora eu saí com um ex-chefe convidado para abrir uma agência. Então a gente abriu uma agência do nada, do zero absoluto, era muito perto de onde a gente está aqui nesse estúdio. A gente tinha só uma mesa, porque a gente não tinha grana para alugar um escritório, então a gente alugava uma mesa dentro do escritório, não tinha muito conceito de coworking. Se tivesse também a gente não tinha dinheiro para pagar. E aí isso foi crescendo, a gente ganhou uma grande concorrência na época, junto com uma outra agência, começamos a trabalhar a conta da Sony no Brasil, então foi uma coisa que mudou nossa realidade. Aí essa agência foi crescendo, começou a ter bons clientes, começou a crescer, e aí um belo dia a gente falou, a mídia programática a gente acredita que é o futuro da mídia, a gente precisa estar nisso. Né? E foi aí que a gente fundou a Display, lá em 2017, conseguiu uma licença ali para operar, você precisa ter uma licença para operar esse tipo de mídia. A gente também na época, né, um padrão na nossa jornada, não tinha grana para pagar a licença,
mas como todo bom brasileiro, dava para parcelar em 12 vezes. A gente falou, até dezembro a gente se resolve. E o primeiro ano foi muito bom, a gente começou a ter clientes, foi crescendo, até chegar hoje que a gente trabalha para mais ou menos umas 300 marcas aqui no Brasil e mais outros 14 países. Aí, América Latina, claro, bastante, né? Mas também a Europa, a gente faz Ásia, faz várias coisas. E o que é essa mídia, né? O que a gente faz hoje? Sim. A gente compra e vende, é uma mídia que é extremamente de alta performance, então a gente consegue segmentar pessoas por gostos, pessoas pelo que elas estão buscando, pessoas por produtos, lojas que elas visitaram, então pessoas que visitaram Pão de Açúcar nos últimos 30 dias no Brasil. A gente consegue achar esse tipo de pessoa, cruzar isso com dado na Mastercard, cruzar isso com dado de interesse de algum produto, e a gente consegue entregar esse anúncio onde? Num banner, né? Então você entra no site, tem ali um display ali no wall, você entra num aplicativo, você entra pelo seu celular, mas a gente também consegue entrar na TV, a gente também consegue entrar no Netflix, a gente consegue entrar no Spotify, a gente consegue entrar em várias redes ali de joguinhos, personalizar, às vezes, sei lá, tem um jogo de pênalti que eu gosto de usar como exemplo, que a gente consegue entrar na placa do jogo de pênalti. Então o cara vai bater a falta, a gente personaliza aquela placa. Né? Então a gente consegue entrar numa série de inventários, é um mundo muito grande ali. Hoje a gente trabalha ali, a gente deve ter tranquilamente uns 200 formatos à venda lá dentro. E aí a gente vai fazendo essa conexão das marcas e das agências, né? Então nossos clientes são tanto marcas quanto agências, com esse universo de mídia programática. Então esse é um pouco ali, longa história curta ali de como eu vim parar aqui. De gestor da comunidade, eu amo meu carteiro, para CMO da Edsplay, que tem essa complexidade. Eu acho que você fez alguma coisa ali pros carteiros muito boa. Exato, que o universo falou, cara, esse cara merece um negócio legal. O Deus dos carteiros olhou pra você e falou, cara, abençoarei. Vamos abençoar ele aqui. Muito legal. Eu vou emendar mais uma pergunta aqui, pode ser, Gabi? Claro. Que eu acho que pode ser interessante. Você tá falando um pouquinho do formato de mídia programática, e eu queria entender exatamente o trabalho da Edsplay. Você já contou um pouquinho, mas agora com foco, imagino que vocês estejam usando para gestão e para melhoria de estratégia, e inteligência artificial também para definição desses públicos, clusters e tal. Então, entrando um pouquinho mais tecnicamente, se você puder explicar como que é isso e como você enxerga esse futuro mesmo da mídia, né, com essa tecnologia. Legal. Eu acho que assim, uma coisa que cada vez ficou mais clara pra gente é esse casamento entre tecnologia e marketing, né? Tem até um ranking que chamava Martech 500, que pegava 500 soluções de marketing, né? E eles mudaram de nome agora, porque já passou de 12 mil, se não me engano, na última, então eles só chamam Martech agora, então você tem muita solução. E a gente tem uma operação que é muito complexa, né? A gente, por exemplo, esse mês é um mês tranquilo, a gente está, entre aspas, aí no mês tranquilo a gente está operando umas 100, 110 campanhas ao mesmo tempo. Então, para eu fazer isso para marcas diferentes, com objetivos diferentes, eu tenho que ter uma organização de gestão surreal, assim. Então, a gente é muito processual com algumas coisas para isso acontecer. E aí, quando a gente entra na estratégia, a gente tem alguns níveis de estratégia que a gente vai entrar para o cliente. Depende, né, do tipo de plano que a gente está operando. A gente tem os clientes que a gente chama de projetos, que é quando você tem um nível de complexidade maior. Então, dando um exemplo aqui, uma conta que tem muito carinho, a gente está há muitos anos com ela, é a Acer, né? Então, a gente trabalha a Acer aqui no Brasil, América Latina e em outros países. E neles a gente faz muita coisa. Então a gente faz campanha de mídia, campanha de performance, CRM, redes sociais, criação, planejamento, a parte de marketplace, a parte estratégica do negócio. Então, nos últimos anos a gente cresceu junto, né? 1.300% em market share. Né? Para quem não é no mercado, market share é o percentual que você tem do bolo todo no mercado. Eles são líderes absolutos em notebook gamer aqui no Brasil. Como? Muita estratégia, consistência, influenciador, comunicação, você amarrar as coisas, então é uma coisa que leva tempo. Então a gente tem esses clientes que a gente chama de enterprise, né? São clientes ali que tem um escopo mais robusto, às vezes tem equipes dedicadas. Tem criação também, né? Tem criação, produção direta. Produção, então a gente tem essa parte. E a gente tem o grande bolo ali que são os de mídia, né? E aí os de mídia a gente vai entrar em N níveis. Porque, por exemplo, hoje metade dos nossos clientes são agências. A agência já tem a criação. Então, o que eu faço é dar um suporte ali, desdobrar um formato. Então, o cara tem, mas ele não tem exatamente em 300 por 250 pixels em tal resolução. Pô, isso aí a gente consegue ajudar e aí dar essa agilidade para eles. Mas aí a gente vai em diferentes níveis. Então, tem caras que a gente vai entrar na estratégia, vai falar, cara, qual é o seu objetivo? A gente vai junto chegar nele. E tem caras que a gente vai chegar com um briefing e vai ser o especialista que vai complementar num formato que normalmente a agência não opera. Né? Então, um pouco
tem esses dois caminhos, assim. Aí falando de inteligência artificial, né, que você falou, a gente já vem usando inteligência artificial desde 2017, mais ou menos. Até uma coisa que eu tava no Web Summit recentemente, falou, cada 10 palestras eu fiz a conta ali, não, era 9-1 mais ou menos ali, você falava de inteligência artificial. Né? Se não tava no título, alguém ia falar em algum momento. E por quê? Porque a inteligência artificial, ela tava no mundo das empresas, então as empresas usavam isso lá dentro. Foi pro mundo das plataformas, então o Netflix te recomendar alguma coisa personalizada no seu gosto é inteligência artificial, então ela foi. Só que agora, pela primeira vez, né, na história desse país, ela está agora na mão das pessoas. Sim. Então, as pessoas podem usar isso para criar um texto, para fazer uma redação, para colocar... Então, ela tem uma força e isso gera, né, o ser humano é muito criativo, né? Então, isso gera novos usos numa velocidade brutal. Então, a gente já usa há muito tempo para algumas tarefas que a gente fala. Eu gosto de falar que inteligência artificial é muito boa para tarefas repetitivas e que você precisa analisar um grande volume de dados para tomar uma decisão. Então, por exemplo... Antigamente, quando eu postava lá no Orkut, né, na comunidade ali dos carteiros, eu tinha que escolher um horário que eu falava, pô, esse horário, por tentativa e erro, às segundas-feiras, às 4 da tarde, pô, os carteiros estão a 1000. Então é um horário legal ali para eu postar, porque eu vou ter mais engajamento, né, porque as pessoas estão no Orkut. Isso era manual. Hoje, com inteligência artificial, você vai olhar, simular 5 milhões de cenários e vai entender que talvez o melhor segundo é aquele para colocar o criativo que é azul, com o homem segurando a taça, mas se for para uma mulher, é o homem segurando um copo, e aí você entra no outro nível. Então a gente já vem usando há muito tempo para algumas tarefas repetitivas, como escolher o valor do lance que eu vou dar num leilão, que eu estou comprando e vendendo mídia, como escolher um criativo, mas agora isso começa a ir para outro nível. Então a gente está começando a usar, como é que eu gero uma campanha baseada em inteligência artificial? Perdão. Tapando o microfone. A gente tem um ritual, né? Todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, toda a empresa se reúne para uma reunião geral. E essa reunião tem uma pauta que toda semana algumas áreas, né, tem um calendário prévio, vão trazer um pouco do que elas estão fazendo. Então, criação traz alguma coisa, tal, sei lá. E algumas atrás, a criação trouxe lá a primeira, eles trouxeram uma campanhazinha lá super legal, tal. O pessoal, pô, campanha legal, maneira diferente, né? Uma pegada nova. E eles falam, então, gente, tudo isso aqui foi criado com inteligência artificial. Que legal. Então, você começa a gerar uma nova fronteira ali de perspectivas, né? Mas o mercado já vem usando há muito tempo, claro, não todo mundo, mas em níveis diferentes, mas agora eu acho que isso está começando a ficar mais acessível. E quando fica mais acessível, a gente tem o grande boom das coisas, né? E emendando isso, eu vou ter que fazer essa pergunta. A gente já fez essa pergunta para quantas mil pessoas? Todas? Vamos fazer. Mas eu tenho que fazer. Aliás, a gente já fez essa pergunta para o público da Ler também. Mas, ô Bruno, a inteligência artificial vai roubar empregos? Pois é, né? Eu acho que assim... É uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que tem um estudo, claro, a gente tem que sempre ver quando tem um estudo, quem pagou para aquele estudo ser feito, né? Mas tem estudos que falam que a inteligência artificial ela mais cria empregos do que tira, né? Eu acredito um pouco nessa linha, mas ela tem uma questão que a gente vai ter que trabalhar, é que ela gera mais empregos do que ela tira, só que ela gera mais empregos intelectualizados, né? E no mundo que não é tão igual, quando você caminha para isso é uma coisa que a gente tem que ter responsabilidade para isso, né? Mas eu acho que é uma ordem natural das coisas, né? Então até, né, assim, né, inteligência artificial tira empregos, o bilhete único vai tirar o emprego do cobrador, né? Então assim, de fato, né, o cobrador hoje ele mais ajuda o motorista a manobrar o ônibus, troca uma ideia, dá uma cochilada ali, do que de fato paga e tira. Ele até fica bravo, né, se você chegar com dinheiro ali. Fala, pô, não tem bilhete não, cara? Então de fato, quando alguma coisa muda, a gente acaba tendo isso. Então a inteligência artificial a gente tem que tomar mais cuidado. Porém, para tudo que não é repetitivo, né, hoje o processamento de dados que você precisa de uma inteligência artificial para ter uma ideia, né, que nem a gente está conversando de uma maneira natural, ele é tão grande, é tão poderoso, que ainda está muito longe disso acontecer. Tem um teste, tem um filme que chama O Jogo de Imitação, e ele conta a história de um cara que foi o cara que desvendou o código dos nazistas, né, era um matemático, e ele que começou a ideia do que viria a ser inteligência artificial naquela época. Era um cara acima, né, da curva ali, e uma coisa que ele criava, ele falava que assim, a máquina ela ia ser muito esperta quando ela ganhasse num jogo de imitação, ou seja, então aqui, né, nós dois aqui somos, um é um computador, outro não é, a gente tem que tentar enganar a Samira e ela saber quem que é o computador e quem não é. Até hoje, 2023, estamos gravando esse podcast hoje que hoje é dia 11 de maio de 2023, nenhuma máquina ganhou esse jogo, que parece um jogo simples, mas as máquinas não conseguiram ganhar. Então assim, sim,
e não, né? Porque tem um caminho ainda. As máquinas têm que comer bastante arroz e feijão aí para chegar no que a gente faz hoje. Boa. E qual que você acha que é o nosso papel nessa transformação toda que está rolando? Que a inteligência artificial, como você falou, tá aí, tem um tempo já, mas agora chegou na mão de todo mundo. E, assim, a gente tá vendo pessoas super animadas e pessoas muito desesperadas, e a gente entende, igual você falou, da desigualdade dos empregos talvez mais intelectuais, tem os operacionais. Qual que é o nosso papel, na sua visão, nesse meio, nessa transformação toda, para que, não sei, para que talvez ninguém se prejudique nisso, para que o mundo não entre num colapso de desemprego gigantesco? Total. Isso eu acho legal, acho que a gente tem uma responsabilidade, né, quando a gente está no mercado de comunicação. Eu acho que o mercado de comunicação como um todo, né, a gente falar de jornal, a gente tem uma responsabilidade que a gente controla, de certa maneira, a gente influencia no que vai sair na mídia, no que vai acontecer, no que vai... Né, até tem um dado que eu atualizei hoje, né, desde 2017, a gente imprimiu, ou seja, um anúncio operado pela Display aparecer em algum lugar na internet no mundo 15 bilhões de vezes. Nossa. Né, que é um número muito grande. Assim, a diferença, até a coisa as pessoas falam do bilionário, né? Se a gente transformar isso em minuto, né, vamos tirar do mundo do dinheiro, vamos transformar em minuto, um milionário ele tem 13 minutos. Um bilionário tem 33 anos. Né, em minutos. Então, assim, tem uma diferença muito... É um número tão grande que é difícil a gente dimensionar. Né? Então, 15 bilhões é muita coisa. Você impactou a humanidade inteira 2 vezes, numa frequência 2. Uma frequência 2, exato. Deu pra fazer a volta ao mundo 2 vezes. Então, assim, e longe de mim, né, tem gente que imprime mais ali, né? Então, quando a gente olha isso, a gente tem uma responsabilidade de guiar as marcas, de ajudar as marcas, e as marcas nos guiarem, acho que é uma troca, né, no fim do dia, os veículos. Então acho que a gente tem uma responsabilidade de entender isso, tentar tirar o que é muito difícil, né, mas é a cortina do hype, né, que a gente tem o hype cycle, né, que a Gartner usa, que sempre tem o trigger da inovação e depois vem o pico das expectativas infladas, né, então, e aí depois vem o vale da desilusão, né, que é o vale da desilusão, por exemplo, aconteceu com os NFTs, né, as pessoas estavam pagando, com todo respeito a quem comprou, né, mas assim, pagou, sei lá, $250 mil num macaco. Loucura, tá? E talvez esse macaco não valha $250 mil, sabe? Se ele vale 100, tá muito bom, assim. Então, então eu acho que a inteligência artificial, ela tá nesse pico, né? Só que tem uma coisa muito, muito maluca, assim, sobre a inteligência artificial, é que a gente superestima as coisas no curto prazo, né? E subestima o que isso muda a longo prazo. Então, por exemplo, inteligência artificial hoje, tudo bem, ela tem limitações e tal, mas e amanhã? E na hora que ela conseguir, de fato, né, superar uma inteligência humana? E aí, o que a gente faz? Né? Porque, uma vez, por exemplo, tem um cara, ele treinou uma inteligência artificial para fazer o joguinho do Mario, aquele joguinho clássico, só vai pro lado e tal, para passar a primeira fase. A inteligência demorou 4.500 horas para conseguir chegar até o final da primeira fase. Aí você fala, robô, burro, né? 4.500 horas, eu fiz em... A criança ali com um pouquinho de coordenação, faz uns 10 minutos ela passa a primeira fase do Mario. Só que a partir da primeira vez que o robô passou aquela fase, ele nunca mais vai morrer. Ele nunca mais vai errar, ele nunca mais vai cair. Ele pode passar na velocidade que ele quiser, que ele vai ganhar. E esse é o grande problema da inteligência artificial. Então, de fato, a gente tem que olhar com muita responsabilidade. Eu acho que a gente tem um papel, a gente tem um poder na mão, né? Porque as coisas, né, de comunicação, de como as marcas, como a gente se comunica, do que a gente fala, para garantir que a coisa não vá para um lado que seja perigoso, né? Que não seja tão positivo. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade moral ali como comunicadores de garantir que todo mundo... acho que o grande trabalho do comunicador é se comunicar com as pessoas. Então, a gente garantir que a gente continua falando com todas as pessoas, né? E não deixar ninguém de fora. Muito legal. Essa visão é muito interessante. Eu queria um pouquinho mais dessa visão, só que agora nesse ponto da mídia mesmo. Legal. O que você acha que é o futuro da mídia, considerando todo o contexto? E pode ficar à vontade para abrir a garrafinha, não tem problema não. E quais as principais tendências mesmo desse universo? Sim, e tendências até assim, nem às vezes tão mirabolantes no sentido de daqui muito tempo, né? Porque você mesmo falou antes... Poderia colocar num banner de um site, hoje em dia você consegue colocar propaganda na placa de publicidade de um joguinho de pênalti, assim. Então, as coisas têm mudado cada dia. Mais rápido. E assim, quais são os próximos passos? Eu, por exemplo, não sabia que dava pra você
conseguir mudar a placa de publicidade dentro de um muito jogo, legal. apesar de ver banners e tal. Então, assim, isso é legal, né? Porque até eu tenho uma palestra que eu faço às vezes, que eu falo sobre futuro, assim, muito mirabolante, do carro voador, e aí depois a gente volta e fala assim, mas e hoje, né? Então, hoje, o que a gente está vivendo, né? Então, hoje a gente vive uma fragmentação da mídia, né? Quando a gente olha o mercado de mídia, por tradição, ele sempre foi muito concentrado, né? Então, você, tinha rádio, tinha TV, quantas rádios tinha? Quantas grandes emissoras de TV, né? Sei lá, eu já planejei plano de TV, era 3, 4 caras ali, flight, teve grana, valeu, vambora, né? Você não tinha muitas revistas, dominava. Poucas mídias e concentradas também. Exato. A Rede Globo chegou a ter em audiência, na época a novela das 8 bombava, o equivalente à audiência de um Super Bowl. A gente tinha um Super Bowl no Brasil por dia. Então, assim, era uma concentração de mídia surreal, né? Quando veio a internet, o que a gente entendeu? O Google tá começando a quebrar esse jogo. Ah, que legal. Então agora o Google, a coisa começou a fragmentar. Só que o Google tem 97, 96% do mercado de busca paga no mundo, né? Então, assim, você tem uma concentração ali. Aí veio o Meta, né? Antigo Facebook ali e tal. E, também uma concentração grande de redes sociais. Mas aí vem o TikTok. E aí o TikTok em 3 anos faz o que o Instagram fez em 7, 8. Aí você falou, opa, peraí, tem um cara novo aqui. Aí vem a mídia programática. E ela era 5% dos planos. Essa foi a tese quando a gente abriu o Display. Nos Estados Unidos estava chegando em 50, aqui não dava 5. Falei, cara, se a gente chegar do dobro, já é um baita mercado. Vamos entrar. E a gente conseguiu surfar essa onda, vem surfando. E aí entrou a programática. Aí a programática, que era só o display, começou a entrar no joguinho do pênalti. Ela entrou no Netflix. Então, o que está acontecendo hoje no mercado de mídia? Ele está ficando cada vez mais fragmentado. Então você tem muitos canais, por exemplo o Acer, né, que eu dei como exemplo, a gente opera uns 15 a 16 canais de mídia para eles. Então, assim, você cada vez mais tem que estar em vários lugares. Por quê? Porque a jornada de compra do consumidor tradicional, que a gente aprende lá nos cursos, né, na faculdade, na escola, a gente fala sobre um funil, né? Tem a awareness, aí tem a consideração e a conversão. Só que a última coisa que a gente comprou, a gente não falou, nossa, existe um microfone. Nossa, vou interagir com a marca. Nossa, comprei um microfone. Não, foi uma jornada completamente maluca, onde a gente entrou, saiu, voltou. E por isso a gente passou em vários lugares. Eu joguei um joguinho para dar umas estressadas, eu entrei num site, eu fui no shopping, eu peguei o elevador da minha casa, que by the way tinha um monitor lá, também dá para entrar com mídia programática nesses monitores. A gente fez uma campanha super legal para Havaianas em salão de beleza, que a galera vai fazer o pé e esquece que tá de tênis. Então a gente fez essa brincadeira num carnaval na Vila Madalena. Então, assim, você começa a olhar onde... Então a gente fala assim, esquece a tecnologia, o buzz, e fala assim, cara, onde as pessoas estão? Então, beleza, metade do mundo está conectado à internet. Legal, onde esses caras estão? Estão em sites, redes sociais e tal. Onde está o meu público, que é o público daquela marca? Tá aqui, aqui, aqui. Quais mídias eu consigo impactar esse cara e qual o retorno delas? E aí a gente começa a montar um plano. Então a gente vê que o hoje é cada vez mais fragmentado. Antes a gente entrou, o digital veio com uma história de fragmentação, mas 90% dos planos das agências era Google e Facebook, né? E, não, mas tem o percentual do teste, aí fazia uma coisinha ali só para falar que fez, e aí não ia tão bem, porque, enfim, você comparava banana com pera e você não tinha muito parâmetro, e o cliente falava, não vamos testar mais não. E aí você ficava Google, Facebook. O que acontece, né? O Google, com a história da inteligência artificial, eu não acho, né, que aquela coisa, nossa, vou fechar o Google, pera aí também, né? O Google é a empresa no mundo que mais investe em inteligência artificial, por sinal. Mas você tem um TikTok agora, você não pode fazer mais só meta. Então vamos tudo pro TikTok? Não, né? Então eu acho que essa fragmentação é um pouco do que a gente está vivendo hoje. Assim. E quando você fala nessa fragmentação, eu tava até fazendo umas anotações aqui, que eu fiquei pensando muito sobre como que a gente tem que se adaptar para se comunicar em cada um dos canais. E aí, essa complexidade está ficando cada vez maior. Então, a placa do joguinho de pênalti é isso, como que eu vou me comunicar ali dentro, para quem funciona. Então, eu já vejo a complexidade hoje no nosso dia a dia de planejamento de mídia e fico imaginando isso ainda mais disperso, com mais canais e, enfim, com um público
fazendo essa jornada maluca, caótica que você citou. Então eu queria saber um pouquinho desse aspecto, assim. Como que a gente adapta a comunicação, como que você sugere essa visão e você aplica isso também ali na Edsplay para os clientes? E como que você vê a nossa própria adaptação nesse futuro tão próximo, né? Que a gente já está com o pé nele. Como que a gente se adapta profissionalmente para lidar com tudo isso? Não, bem legal. Assim, eu acho que uma coisa que o que a gente vem fazendo, né, para estar em todos os canais da melhor maneira possível, é primeiro antes escolher os canais e entender o que faz sentido e o que não faz, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um cliente que está no mercado de gaming, esse cara está numa Twitch, né, que é a principal plataforma de streaming para gamers hoje no mundo, faz total sentido. Ele não vai largar o YouTube, mas assim, ele tem que estar lá também. Agora, para uma outra marca, sei lá, eu atendo Vale do Rio Doce. Será que faz sentido eu falar sobre a campanha de ESG deles na Twitch? Talvez se eu quiser atingir um público jovem, mas eu não posso só, a gente é meio, né, não vou ser cancelado talvez, mas assim, só tiozão, sabe? Não pode ser boomer, assim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra... Cara, eu tô no TikTok, eu tenho que estar ali naquela rede da maneira que aquela rede é, né? Mas eu não posso ficar, tem até uma foto clássica do Didi, né, que ele se veste que não é um adolescente de 15 anos. Tem que tomar esse cuidado também pra não ficar ali, vamos fazer dancinha agora, todo mundo, tal. Então, é entender o que é aquele canal e adaptar pra isso. Mas eu acho que como isso dá um trabalho absurdo, a primeira coisa que a gente faz lá é entender o que faz sentido e o que não faz. Uma vez que faz sentido e o que não faz, a gente começa a quebrar e a gente sempre ter a cabeça aberta para testar pro novo. Então a gente tenta imputar isso na cabeça dos clientes. Tem um cara no Vale do Silício, ele chama, esqueci o nome dele, mas ele tem um cara muito legal lá. O apelido dele é Godfather, o padrinho. E ele fala, é Steve Blank. E é um senhorzinho assim, genial, em startups e tal. E ele fala que as organizações, ele tem uma tese, que as organizações têm que ser ambidestras. As empresas, as agentes, todo mundo tem que ser ambidestro. O que é ser ambidestro? Né? Eu sou destro, né? Então eu faço tudo com a minha mão direita. Mas sei lá, por exemplo, eu tô tentando aprender a jogar futebol. Eu passo parte do meu mês no Rio, falei, vou aprender esse negócio. Difícil pra caramba. E aí, você tem que, dependendo da bola, você tem que receber com o seu pé esquerdo. Não tem como, assim. Os caras brigam com você se você pegar. Realmente é mais fácil você treinar a sua perna esquerda do que você resolver fazer algum malabarismo com a perna direita. E aí, essa questão de ser ambidestro é isso. Você sempre ter 10%, 15%, o que faça sentido para aquele negócio. Então, por exemplo, eu estou no meu cliente ou eu como agência, trabalho de uma maneira muito inovadora, muito vanguardista. Então, minha perna esquerda, ou minha perna direita, enfim, aí vai, né, da pessoa, ela vai ser, sei lá, 30%. Não, eu sou mais conservador, é uma marca não posso arriscar tanto, às vezes o budget, né? A gente não trabalha no mundo da verba infinita, né? Então, o cliente tem uma verba mais reduzida, ele pode arriscar menos. Mas 5% realmente, assim, vai acabar com o plano de marketing, 10%. Então, eu acho que um jeito da gente se manter na crista ali atualizado é sempre ter essa cultura do teste, pensar que a gente tem que ser ambidestro. Se a bola cair na direita, tá tudo bem. Se ela cair na esquerda, eu vou fazer um malabarismo para tentar pegar ela ou eu vou treinar aos poucos minha perna esquerda para devolver. Sim. Então é um pouco do que a gente trabalha com os clientes. A gente é muito chato na hora de assim, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio diferente. Porque senão você fica no mesmo... E aí você não dá espaço para testar o novo, não dá espaço para conhecer, para adaptar. Porque não é da noite pro dia que você vai ter o melhor formato para placa de pênalti. Sim. Você tem que fazer placa de pênalti uns 3 meses e falar, peguei que esse banner assim funciona. E aí fica muito mais rápido, né? Esse trabalho de desdobramento de peça, de criação com o trabalho operacional, ele fica muito mais fluido. Então uma coisa que a gente tem ali na cabeça é sempre você ter um percentual de teste, óbvio, né? Dados superam opinião, né? Então assim, sempre responder com dados e olhar o dado da maneira correta, porque o dado tem essa questão também. Se olhar ele de uma maneira equivocada, você vai ter uma conclusão que nem sempre é a melhor. Claro que você é um especialista, assim, mas Imagina. trazendo uma metáfora que a gente usa bastante até, quando a televisão surgiu, as pessoas não sabiam muito o que passar, né? Então começaram a transmitir teatro pela TV e a galera olhava o teatro pela TV, não é a mesma coisa, porque você não tá no teatro, você tá vendo à distância. Você acha que com todas essas coisas que estão surgindo, novas redes, por exemplo, o TikTok em 3 anos aqui virou algo absurdo, assim, né? Então tudo chega e tem um boom muito rápido e vira uma tendência muito forte. Você acha que
nessa comparação, você acha que a gente tá vivendo esse momento assim de tem uma novidade, a gente tá entendendo como usar ainda, a gente talvez não esteja usando na potência máxima como a gente deveria, como, por exemplo, a TV veio virar TV do jeito que é. Você acha que a gente tá, você acha que a gente tá fazendo teatro na TV? Legal, não, muito bom essa, adorei essa, boa demais, assim, tem esse mesmo do Hype Cycle, né, ele fala que tem o pico, né, da expectativa inflada, o vale da desilusão e depois vem depois do Vale da Morte, uma galera morre ali, tipo o Blu-ray, né? E aí tem outras que vão pro platô da produtividade. Então a internet hoje tá vivendo, a internet Web 2, né? Tá vivendo o platô da produtividade. Ela tá realmente ali, né? Mas, de fato, em vários canais a gente tá passando teatro na TV. Por exemplo, o TikTok, né? Quando o TikTok, o TikTok é uma rede social só pra galera nova. Não, o TikTok é a rede da dancinha da galera nova. Não, o TikTok é a rede do jovem. Não, o TikTok é a rede do jovem, do adulto e do cara que faz live. Não, então, começou, por exemplo, a gente tinha os próprios creators da plataforma, você começou a ter creator que faz resenha de livro. Sim. Você começou a ter creator que faz... então, isso começou a ampliar muito. E aí, isso começa... Quando as pessoas começam a usar massivamente, isso que é impressionante do ser humano, imprevisível, você começa a ter reflexos em outras indústrias, né? Então, por exemplo, se a gente pegar e abrir o Spotify agora, a lista de top 10 de vários países tem uma influência absurda do que tá bombando no TikTok. Se você colocar top 10 do TikTok, vai ter várias listas de músicas que estão bombando no TikTok. Né? Você, usa esse áudio para bombar essa semana e tal. Então, de fato, a gente começa a usar, tem uma euforia do uso, inteligência artificial, por exemplo, a gente tá vendo isso, tem uma euforia absurda, e aí a gente começa a entender, dá pra fazer isso aqui, hein? Dá pra fazer aquilo outro. E aí empresas surgem, até tem um gráfico que ele mostra a adoção, o percentual de pessoas que usavam a internet no computador versus num celular ao longo dos anos. E é muito recente, tá falando, sei lá, 2018 pra cá. Quando você pega, você teve uma virada, né, que o celular passou, então as pessoas mais usam a internet no celular do que no computador, né? E aí o celular hoje é a principal meio que as pessoas se conectam com o mundo digital. Só como as pessoas começaram a cada vez mais ter celular e com o advento do smartphone, que não faz tanto tempo, eu quando eu tava na escola não existia mais smartphone, né? Então assim, eu lembro do primeiro iPhone, eu falei, uou, que isso, tal. E então, quando isso começou a acontecer, possibilitou coisas que não eram possíveis antes. Por exemplo, se não existisse smartphone, não existiria Uber, não existiria WhatsApp, não existiria Pokémon GO. Então assim, coisas que começaram a surgir porque uma tecnologia anterior começou a ser explorada mais. Então é isso, a gente tá fazendo um teatro na TV e aí, em algum momento vai falar, caraca, dá pra fazer isso. E aí, nem a própria rede, essa é a grande loucura das plataformas, né? Nem a própria rede espera o uso que as pessoas dão pra ela. É muito louco porque o TikTok, quando eles lançaram, eles comunicaram um posicionamento de uma plataforma voltada pro educacional. Em tese, era pra ser uma plataforma de aprendizado. E não necessariamente uma plataforma do que virou, né? Que começou a bombar com as trends, dancinha e tal. Mas hoje a gente aprende no TikTok. É engraçado que hoje a gente tem esse aprendizado. Mas isso é muito maluco, né? Então as redes, elas são criadas para alguma coisa, mas o usuário dá outro uso. Um exemplo até mais, é o OnlyFans, né? Não vou falar o conteúdo aqui pra gente não ficar com a tarja no Spotify, mas assim, a ideia era conteúdos exclusivos de pessoas que você gosta. Acabou sendo isso, né? Mas por um outro caminho, talvez. Então, agora que eles estão começando a fazer um trabalho pra ter criadores de conteúdo em outras linhas, que não é a linha que mais bomba lá. Eu acho que esse questionamento é saudável. Por exemplo, tem coisas, eu falando pessoalmente, assim, tiveram artistas, músicos que fizeram álbuns inteiros de músicas de até 1 minuto. Porque eram músicas que dava pra você utilizar no TikTok. Eu concordo com isso? Não, eu acho que limita a criatividade e você se adapta a algo que talvez nem seja o melhor caminho, mas... Estão tentando. Mas pode ser também, eu não sei. Por que não, né? Quem sou eu pra falar que não é esse o caminho, sabe? Então, assim, mas é bom questionar essas adaptações da vida, né? Você já imaginou assim, antigamente a gente tinha música do Pink Floyd de 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos, e agora tem gente fazendo álbuns inteiros só com músicas de 1 minuto. Quando a gente Vai pensa, virar? Não quando sei. a gente pensa na música é tudo muito louco, né? Porque tem gente que não faz mais álbum, tem artistas que lançam Sim, só exatamente. single. Single. E antes o álbum era uma história também. Era um trabalho. Era um trabalho, começo, meio e fim, conta, enfim. Aí é isso. Vai mudando o consumo, também vai mudando a forma de produzir. Sim, e também o Bruno falou dos livros, né? Tem
tem livro, assim, que foi publicado há 20 anos atrás, que bombou um viral no TikTok agora, e voltou a ficar em best-seller, porque... Por causa do exatamente. TikTok. E aí vão Ok. entrevistar o autor ou o autor, e eles falam, meu, tipo... Fico feliz, mas assim... Não sabe nem explicar porque aquilo aconteceu, né? Falou, olha, foi isso. Graças a Deus, estamos aí, né? Teve um álbum até recente que fizeram com inteligência artificial, imitando, acho que um rapper, não sei quem era, e lançaram como se fosse dele, mas nem é dele. Olha que loucura. Então você começa isso, esse tipo, o usuário ele é incrível, né? Ele faz pro bem e pro mal. A gente tá indo pra um caminho muito legal, mas eu tenho mais uma pergunta ainda sobre mídia programática, Boa. que eu não queria que a gente fosse encaminhando pro final sem fazer. Que é uma pergunta que eu recebo muitas vezes dos nossos clientes, assim, é recorrente. Mídia programática, awareness ou performance? Legal. A gente ouve bastante isso e eu acho que até, pegando um gancho no que a gente estava falando aqui, essa coisa de quanto mais pessoas usam, maiores usos inteligentes daquilo acontecem, né? A mídia programática ela foi um pouco assim. Então no começo era muito usada, né, até para vender calhau de inventário. Então coisas que não eram vendidas iam para programática. Era meio que o refúgio ali. O que sobrou, o pessoal da programática pega. Né? Só que aí a gente começou a perceber que a programática comprava o mesmo inventário, muitas vezes, muito mais barato, até aí tudo bem, mas com muito mais inteligência, o que permitia eu estar na home do UOL pagando 1/10 do preço. Né? E aí isso virou uma ferramenta muito poderosa de awareness, né? Mas um awareness com performance, né? Não awareness pelo awareness. Né? Então como que eu entrego mais aquilo com performance e otimizando. Com o tempo, começou a ter outras tecnologias ali, outras estratégias, outras plataformas que você pode plugar. Então eu consigo colocar uma inteligência artificial para entender probabilidade de compra de um usuário ou outro e tudo mais. Então, quando eu começo a colocar isso no mundo da mídia programática, eu começo a trabalhar performance. Né? Então, por exemplo, a gente tem um formato que a gente chama de storytelling, que a pessoa viu o banner 1, ela vai ver o 2, ela viu o 2, ela vai ver o 3. A gente tem uma outra coisa que é a DCO, né? Então a gente cria criativos em tempo real com base em performance. Então tem um robô ali com 200 variações possíveis tentando entender quais são as combinações que mais geram performance para gerar performance. E aí a gente consegue começar também a medir a atribuição desses banners. Então, por exemplo, a gente tem para alguns clientes, quando a gente tem acesso às campanhas de Google Search, a gente pluga elas com a de programática e bate a correlação que tem entre o que está acontecendo no mundo da busca e o que está acontecendo na programática. Então eu consigo, por exemplo, quanto de CTR, né, sua taxa de cliques aumentou, quantos % por conta da campanha de programática, quanto que você está pagando menos no seu clique, que sua marca agora tem mais awareness, com a programática. A gente tem até um exemplo para um cliente, ele tinha uma categoria de produtos que ele não vendia tanto. Na Black Friday ele queria fazer um boom, estava estocado, ele queria tal, e a gente mapeou, né, você consegue ver esses públicos em programática, e percebeu que o público que estava procurando comprar aquilo não era tão grande. Então ele era grande, né, mas era um grande assim, com uma grana boa aqui dá pra gente comprar uma parte legal desse público. E a gente fez uma estratégia de 2 meses antes da Black Friday, ficou batendo que essa marca era muito boa nesse produto. Ela tá, mas assim, ela não era conhecida por isso. E a gente ficou batendo. Quando chegou a Black Friday, vendeu horrores. E o Google compartilhou com a gente, né, um relatório interno deles lá de busca, falou, gente, isso aqui a gente não pode, né, porque é um relatório interno da ferramenta, mas vocês não vão acreditar. A marca mais buscada espontaneamente no Google para essa categoria de produtos foram vocês, por conta dessa estratégia de programática. Então, programática sim pode fazer performance. A diferença é como usá-la. Talvez não seja o primeiro clique, né? Talvez Exato, ela tenha ela é importante na jornada. Eu falo que assim, a programática, ela é o sushi da sua dieta ali. Então, assim, você vai comer sushi todo dia? É uma delícia, mas você vai comer todo dia? Não. Você vai comer arroz e feijão, você tem a base da sua alimentação. Mas é legal você colocar isso, porque aí você tudo funciona melhor. E aí, quando a gente fala assim, dá a impressão que é só para marca grande, né? Que é só para empresa grande. Hoje as marcas que a gente tem no site, várias são muito grandes. Mas de 1 mês e meio, 2 meses para cá, a gente lançou uma plataforma nossa, uma tecnologia nossa, que permite qualquer empresa, a partir de 100, 500 reais, consiga operar uma campanha de mídia programática ou de anúncios nativos, que são aqueles anúncios, né, que aparecem de rodapé, que parece uma notícia, podem operar, ter acesso às mesmas tecnologias, aos mesmos públicos, às mesmas negociações que a gente tem com os grandes veículos, a partir ali a gente recomenda 500 reais ali pra você ter alguma coisa, mas você carregar a senha, a plataforma vai funcionar já. Você não paga nada para usar ela, pay as you go, não tem contrato. Então assim, entrou lá, pode pagar com Pix se quiser.
Que legal. carrega a plataforma e tem acesso a isso. Então, o que a gente está tentando fazer, o que a gente falou até aqui um pouco, né, a gente foi para o mundo da música, mas é ter mais pessoas usando uma tecnologia poderosa, porque ideias poderosas saem disso, e a gente também democratiza esse mercado e garante, né, que está todo mundo no mesmo jogo, que ninguém ficou de fora. Que legal. Seja o momento que aquela marca tá, né? As marcas pequenas de hoje são as grandes de amanhã. Que legal. Porque tem essa barreira vocês devem ter mapeado isso até para pensar nesse produto, né? Total. Tem uma barreira porque a gente sabe, a gente já fez campanha junto com vocês e o teto para uma gestão de mídia programática antes era ali perto dos 30K. 30 mil, exato. E aí isso não é toda marca, toda empresa que tem essa disponibilidade de orçamento, né? E você acaba tendo espasmos, né? Então você fala assim, pô, legal, a Layer foi lá, a gente fez uma campanha, foi legal. Putz, mas não tem mais essa grana não. Agora o mercado tá mais desafiador. O cara fala, meu, você tá maluco, eu vou comprometer uma parte. Então a gente criou essa plataforma, onde que foi uma das minhas responsabilidades é a inovação, né? Um número que me deixou louco foi que a gente começou a ter, a gente tem um time comercial e tal, e a gente tem negócios que a gente perde, né? A gente tem um churn baixo, a gente tem até uma satisfação legal, um NPS bom, mas a gente estava perdendo muitos antes de entrar. E eu falei, pô, qual o motivo de perda? Né? E aí um percentual bem grande era, esse cliente não tem um budget mínimo. Eu falei, caramba, isso é uma loucura. E na época eu tinha uma loja de meias, com um amigo, assim, a gente vendia umas meias engraçadinhas, era uma marca e tal. E aí eu falei, cara, eu não posso ser cliente da empresa que eu fundei. Eu não tenho grana para ser cliente da empresa que eu fundei. Que isso, cara? Drama. E aí eu falei, pô, não é possível, a gente precisa de uma solução. E aí a gente ficou 1 ano e meio entre programação, projeto, tem uma complexidade tecnológica. E aí a gente chegou agora na plataforma, a gente já tá com, acho que a gente já tem mais ou menos uns 120 usuários ali cadastrados, 80 campanhas ali, 89. Eu acompanho todo dia de manhã, chega um WhatsApp com o número, 89 campanhas já rodando, e aí a gente roda campanhas assim, é muito legal, porque chegam clientes ali que a gente ali às vezes prospectou, outros que a gente nem prospectou, chegam clientes que eu falo, cara, nossa, que legal esse cara tá rodando aqui, então é uma plataforma bem legal e extremamente acessível, então a gente está conectando mais tecnologias nela, né? Então a ideia é a gente fazer performance, fazer awareness, mas de uma maneira ali para que todas as marcas possam usar. Muitas tendências, né? Difícil condensar tudo num papo só. Muito. Mas não sei se vocês concordam, acho que as tendências estão aí, a inteligência artificial tá aí. Ela não vai embora, ela chegou. E acho que a gente tem que fazer bom uso, né? Claro que a gente vai aprender, vai chegar um momento que a gente vai estar fazendo TV na TV, com tantas tendências, com a própria inteligência artificial, mas ela tá aí. Acho que, querendo ou não, ela veio para ajudar, né? Então a gente já falou disso em live também, ela veio para ajudar, não veio para dificultar. Eu acho que a gente tem que amadurecer essa ideia, entender como usar da melhor forma, mas é uma coisa boa, assim. É uma inovação. Inovação assusta, né? Quando vem uma transformação muito grande, sempre assusta. E a gente se questiona, fica pensando qual é o caminho. Mas é o que eu falei com a Renata até numa live que a gente fez. Tá aí, não vai embora. Então, como a gente vai usar? Você não vai conseguir expulsar, mas é a inteligência artificial da sua vida, do mundo. Caiu na mão de todo mundo, né? Em sua maioria, obviamente, tem acesso, não é todo mundo que tem acesso, mas temos bilhões de pessoas na internet no mundo e é isso, vamos usar da melhor forma, estudar bastante, contar com especialistas e é isso, evoluir é isso, né? Faz parte. Muito bom. Muito bom. Bruno, a gente, como sempre aqui no nosso programa, eu sempre falo isso, vai ficar parecendo que vai ficar todo episódio a mesma coisa, mas é verdade. Eu sei que a gente poderia continuar aqui esse papo porque tem um universo de coisas. Mas a gente está encaminhando aqui para o final e no final a gente tem uma rodada rápida, que é o de frente com o Gabi. Olá! O bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Exato. E é isso, são perguntas. Nessas perguntas aqui a gente não foge do tema, né? A gente foge talvez do tema mais técnico, mas a gente fala de um outro tema que tem tudo em comum aqui entre nós, quem está assistindo, quem está trabalhando aqui, que é carreira. Então, são perguntas sobre carreira. E a primeira pergunta é, qual a principal habilidade que não é técnica, mas é comportamental, que você desenvolveu ao longo da sua carreira e hoje é muito importante para você, faz muita diferença no seu dia a dia? Putz, acho que é humildade para saber que sempre vai ter um monte de coisa que você não sabe, e aí você vai lá atrás e pesquisa, e amanhã você não vai saber de novo, e entender que você nunca vai saber tudo.
Nunca, né? Nunca. Quando eu saí da faculdade, eu pensei, acabou. Acabou, de começar, meu Deus. acabou de Aleluia. começar. E aí eu falei, não vou ser médico, né? Porque tem que estudar pra sempre, né? E aí fui fazer marketing, me enganaram. Não tava no Aí pacote. você descobriu que você vai ter que estudar pra você tem que sempre. estudar pra sempre. Eu estudo todos os dias, faço no mínimo 2 cursos por ano. E até esses dias eu tava fazendo um curso, encontrei um parceiro de mercado. E ele falou, pô, Bruno, fui em aula tua, tal. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, a gente tem que aprender todo dia. Tem aquele discurso famoso do Steve Jobs numa universidade que ele termina o discurso falando isso para os alunos, né? Mantenham-se famintos, curiosos, né? E mantenham-se bobos. Saibam que vocês, por mais que vocês aprendam, vocês continuam sendo bobos. Ou seja, vocês sempre têm coisas para aprender, assim. Total. Então é muito legal. E o que você gostaria de saber quando você estava começando e que te custou aprender? Que demorou para você entender que aquilo era algo que você precisava aprender, e aí quando você aprendeu você falou, putz, eu devia ter aprendido e ter dado ouvidos para isso lá na primeira vez que isso bateu na minha porta. Cara, parece besteira assim, mas eu sempre tinha uma certa facilidade com línguas, mas eu também não fazia curso, eu era meio desleixado com isso aí. E aí quando a gente começou a expandir internacionalmente, ou os tutoriais, né? Eu acho que assim, você conseguir aprender 6%, 3 a 6% dos brasileiros falam inglês. Sim. Então você tem o privilégio de ter a oportunidade de estar na frente de um professor de inglês, de espanhol, baixar um Duolingo no seu celular, faz uma diferença absurda. Isso te abre pro mundo, assim. Então é uma coisa que, cara, eu custei, fui preguiçoso, e quando eu vi eu falei, cara, não tem volta. E aí hoje eu, acho que eu falo bem, assim, consegui me desenvolver em alguns idiomas, e isso me abriu um mundo de possibilidades que eu não tinha antes. Seja para a empresa, seja para o Bruno, né, como pessoa. Que legal. Legal. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que você falou lá no comecinho, quando você estava contando da Display, você falou que nos Estados Unidos já esse era o mercado de 50%, né, da mídia, e no Brasil 5%. E a gente tem uma chance, o Brasil, por ser um país que, do ponto de vista de tecnologia, de comunicação, acaba tendo que beber dessa fonte norte-americana muitas vezes, né? Quando a gente olha lá, o mercado tá mais avançado, a gente tem algumas coisas que a gente vai muito bem, vai à frente, mas geralmente quando a gente tá falando de comunicação, marketing, tecnologia, eles são referência. Então, quem consome conteúdo em inglês tá pelo menos 5, 6, 10 anos na frente. Total. Porque você sabe o que tá acontecendo lá, você fala, pô, as chances disso acontecer São no muito Brasil grandes. são muito grandes. Então, tipo, o fato de você não conseguir, ao menos, ler inglês, te deixa já um pouquinho para trás, porque você tá desatualizado, você não consegue acompanhar tendências que vão chegar aqui e se preparar para estruturar um negócio, para se posicionar como líder, como uma empresa inovadora, você acaba ficando um passinho para trás. Então, adorei esse insight que você trouxe, porque não só do ponto de vista da expansão, mas dessa jornada de aprendizado, ter principalmente o inglês, né, que a gente acaba bebendo dessa fonte, e muitos conteúdos são traduzidos para inglês e pouquíssimos para o português, então você consegue acessar conteúdo do mundo inteiro em inglês. É bem legal. E até essa coisa que nada se cria no mundo, né? Tudo se copia, assim. Você pega os maiores clássicos da literatura recente, são cópias de alguma coisa do passado. E aí até se não me engano, o próprio Steve Jobs, ele fala, né, uma coisa, pergunta pra ele, cara, que ele fala dessa coisa de, não, você tem que pegar uma boa ideia, você tem que fazer igual. E aí ele fala, mas tem algum arrependimento? Falou, não ter começado a copiar coisas dos outros antes. Né? O Walt Disney tem muitas cópias, muitas histórias da Disney são cópias de histórias que já existiam no passado. Milenares, e tá tudo certo. né? Acho que a humanidade é isso, é uma grande reciclagem de alguma coisa que eu não sei quem no dia zero inventou. Rei Leão é Hamlet, né? Você já parou pra pensar, né? Claro. É verdade. Rei Leão É verdade. Hamlet. E, Bruno, se você tivesse 1 minuto com o Bruninho no primeiro dia de trabalho, assim, no seu primeiro dia de estágio, de trabalho na faculdade, se você tivesse 1 minuto pra conversar com ele, o que você diria? Caraca. Pô, eu acho que quando você é estagiário, você é muito porra louca, né? Então eu chegava virado, com o Red Bull na mão, assim. Então eu falaria, cara, você, tem uma jornada pela frente, tenha calma, porque coisas boas levam muito tempo, né? Tenha paciência,
E eu acho que se eu entender essa questão de ter calma, paciência, focar, parece papo de coach, né? Mas, cara, é muito louco isso, que assim, ainda mais empreendendo, ainda mais assim, os primeiros anos são terríveis. Quando, de repente, você tem um ano bom, vem uma crise, aí você tem um ano terrível, aí você fala, meu Deus, justo na minha vez. Só que, cara, se for olhar, tem crise a cada 5 anos, nos últimos, sei lá, 200 anos, isso vai acontecer. É muito maior do que você. Então, eu acho que eu falaria pra ele entender que, assim, cara, o mercado de trabalho é uma onda no mar. E você pode surfar ela, você pode curtir ela, você pode ficar boiando, mas você nunca pode esquecer e ser responsável de achar que você é mais forte que o mar. Porque o mar, né, a natureza, ela é muito mais forte que qualquer ser humano. Então, se um dia ele quiser te empurrar, ele vai te empurrar. Então, se você tiver essa humildade, souber onde pegar onda, onde não é perigoso, olhar o surfista mais experiente descendo ali, você vai longe. Fala isso pra ele. Perfeito. E a pergunta polêmica que a gente sempre faz. Qual que é o pior conselho profissional que você já recebeu? Caraca, o pior conselho? Foram tantos, né? Mas eu acho que teve um que me marcou. O cara, acho que nem pego uma questão com ele, assim, eu acho que ele representava uma época da publicidade, mas a gente estava fazendo uma concorrência grande, era uma concorrência de milhões, acho que era verba de 500 milhões de reais, era uma coisa assim, surreal. E precisava fazer algumas coisas de madrugada, a gente estava virando na agência, não tinha ninguém para fazer minhas peças, a reunião com o cliente era cedo. Falei, cara, já que não vai rolar, eu vou para casa, vou dormir, amanhã eu seguro no gogó, com o que eu tenho e vida que segue. Cheguei de manhã na agência, o cara me chamou numa sala e falou assim, cara, onde você estava aqui às 4 da manhã? Eu falei, às 4 da manhã eu estava dormindo, né? Até às 3h15 eu estava aqui, até por sinal, mas eu fui embora porque ele falou, me deu um esporro, falou que se eu não virasse noite, não fizesse essas coisas, não trabalhasse enquanto os outros dormem, eu não ia chegar a lugar nenhum. Né? E aquilo ficou na minha cabeça ali, rimos muito, né? Depois de uns 2 meses fui mandando embora também, mas assim, eu fiquei com isso na cabeça, falei, caraca, será que é isso? E no começo da minha carreira, cara, eu trabalhava até quase perder a saúde no começo de empreender. E de fato, quando você vai empreender, você vai ter que dar aquele ganhozinho a mais. Só que isso não é perder saúde, isso não é você virar uma pessoa insuportável, isso não é você esquecer que você tem uma família, isso não é... Então acho que conseguir esse balanço, que também não é trabalhar 2 horas e dormir, mas acho que o pior conselho que eu recebi foi esse, que sabe, se você, que é um papo muito maluco, né? Se você se dedicar, não é bem assim, tem outros N fatores, outras variáveis que tem, né? Inclusive sorte é uma delas, que tem que estar na mesa. Então, se você faz uma coisa consistente por mais tempo, não sai correndo que nem um maluco, você corre por mais tempo. Quem fica mais tempo no jogo tem mais chance de coisas boas acontecerem. Então, acho que o pior conselho foi esse, sabe? Se mata que as coisas vão vir. Isso é na minha opinião, é uma mentira. Concordo plenamente. E pra finalizar, qual que é o melhor conselho que você já recebeu que você gostaria de passar pra quem tá assistindo a gente? Ou se não for um conselho que você recebeu, qual lição de vida você gostaria de passar pra quem tá assistindo a gente? Pô, que legal. Não foi bem um conselho, assim, mas foi uma coisa que acabou acontecendo. Todo ambiente que eu entro, assim, que eu tento conhecer as pessoas, tento ouvir elas, eu acho que, assim, tem bilhões de pessoas no mundo, né? Infelizmente eu vou morrer, não tenho medo da morte, né? Eu tenho pavor da morte. É uma coisa que eu trabalho com meu psicólogo há alguns anos. Gosta muito de viver. Eu gosto muito de viver, assim. Ele falou, cara, mas é que não tem... Eu falei, não, a gente tem que trabalhar contra a hipótese. A tecnologia tá aí pra isso, cara. Não é possível que eu vou ter que morrer. Ele falou, pô, Bruno, mas eu falei, pô, então... E aí, quanto mais você estuda, mais você tem a certeza que é inevitável, né? Porque a ciência vai lá e te esmaga. E aí eu comecei a olhar, então eu não vou poder conhecer todo mundo. Já que eu não vou poder conhecer todo mundo, eu vou tentar falar com todo mundo. Né? Então eu falo, cara, com absolutamente todo mundo que é ali que eu, claro, quando a situação permite, né? Que eu saio na academia, tem outro, vem, cara, e aí, mas assim, né? Então nos ambientes de trabalho, né? A gente tá falando de carreira, eu sempre tento conhecer as pessoas, entender e ver pessoas que fazem alguma coisa melhor do que eu e de uma maneira que eu acho admirável. E aí eu falo, cara, eu vou chegar nessa pessoa, vou chegar no mesmo nível dessa pessoa. Se essa pessoa chegou nesse nível, ela nasceu um bebê que nem eu. Eu consigo chegar no nível dela. E não uma coisa de competitividade, sabe? Vou fazer alguma coisa melhor. Não, uma coisa assim de, cara, pô, acho admirável o conhecimento que esse cara tem sobre tal tema. Pô, eu vou me comprometer com isso também, porque eu acho legal. E aí isso me ajudou a ir montando um mosaico de pessoas que eu fui cruzando, que eu fui admirando e tudo mais, que eu acho que me ajudou a montar possibilitar muita coisa que eu acabei fazendo e, claro, o retorno disso e tudo mais. Então
não se sinta ameaçado por quem é bom em algo, melhor que você, se inspire naquilo. Se inspire, exato, eu acho que se pudesse resumir uma frase é isso, cara. Não se sentir ameaçado, mas se inspirar, porque, pô... E se rodear dessas pessoas, Que legal, né? Porque cara. elas sempre vão trazer mais conhecimento pra você. Total, em tudo, assim, cara. Dos caras do futebol, que jogam muito melhor que eu, até a galera no trabalho, que você fala, caraca, como é que a pessoa faz isso, cara? Que legal. Vou aprender com esse cara aqui. Todo mundo tem alguma coisa pra ensinar pra alguém. Com certeza, com certeza. E por isso que você tem esse repertório que você trouxe aqui pra gente hoje, porque é um cara que tá aberto a aprender, que admira e vai atrás também. Muito legal, Bruno. Muito legal te conhecer. Obrigado. Muito boa a nossa troca. Eu agradeço demais a sua participação, a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que a gente é quase vizinho aqui, né? Quadrilátero aqui, João Madalena. Mas foi muito legal e muito sucesso na Display. E a gente quer o nosso cupom, tá? Pode deixar, não, pode cobrar. E vamos estreitar aí mais ainda essa parceria aí. Vamos fazerem campanha lá e, enfim, a gente suportar vocês e todo mundo que estiver ouvindo o que vocês precisarem. Estamos aqui para isso, para trocar. Acho que é isso. No fim. Com certeza. Fechou, Bruno. Muito obrigado. Antes de finalizar, tem seus meus aqui, ó. Sim, pô. Presentinhos. Eu fico mal acostumado ainda. Só os miminhos. Obrigado, gente. Imagina, obrigado pela presença. Obrigado para você que acompanhou até agora esse episódio do Layer Talks. Se você quiser acompanhar outros episódios, é só seguir aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver assistindo, que a gente tem outros episódios. Na descrição também, se você estiver no YouTube, temos links para todos os materiais. A gente tem Data Driven Decision, que é o nosso hub de dados. A gente tem um hub completo de conteúdos no nosso site. Temos cases, temos planilha de gestão. E estamos em todas as redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, enfim. A chaleira é fácil. Mas se você estiver também no Spotify e precisar de um endereço, é só ir lá na URL e digitar layer.marketing que você vai ter acesso ao nosso Linktree com link para todas essas frentes. E é isso. Muito obrigado por acompanharem mais um Layer Talks e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!